Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho no universo de um dos psiquiatras mais lendários da história, Carl Jung. Universo e tanto. Exato. A nossa fonte principal é um texto que explora um livro muito único do Jung, o Memórias, Sonhos, Reflexões. E a nossa missão aqui é assim, entender três coisas. Certo. Primeiro, como um livro tão pessoal e até meio estranho nasceu. Depois a gente vai tentar decifrar uma das ideias mais potentes do Jung sobre o propósito da nossa existência. E por fim, Que já é um tema pequeno, né? pois é, e por fim a gente vai descobrir uma troca de cartas entre ele e o Sigmund Freud, que é nossa surpreendente e muito reveladora. É um convite fascinante. E o começo dessa história, a própria criação do livro, já diz muito sobre o homem por trás da teoria, sabe? Não é uma autobiografia normal. Não mesmo. Ok, então vamos desvendar isso. A imagem que a gente tem de um grande pensador escrevendo as memórias é, sei lá, de alguém isolado, né, colocando a vida em ordem. Sozinho, numa escrivaninha. Exato. Mas com memórias, sonhos e reflexões, a história é bem mais complexa. A fonte diz que o Jung começou esse projeto muito tarde, com 84 anos, na primavera de 1957. E ele estava relutante, o que é um detalhe crucial. Ele não queria escrever uma autobiografia. A ideia, na verdade, partiu de uma colega e amiga, a Aniela Jaffe. Ah, então não foi dele? Não, foi ela que o convenceu. E a proposta foi: vamos fazer isso como uma série de conversas. Ela não foi só uma secretária, entende? Ela foi a parceira de diálogo que ajudou a extrair tudo aquilo. Isso muda tudo. Não é um monólogo, é um diálogo na sua origem. Aham. E pelo que a fonte descreve, esse processo acendeu alguma coisa nele. Tinha momentos em que a urgência de se expressar era tão forte que ele mesmo pegava o manuscrito e escrevia capítulos inteiros à mão. Exatamente. Ele trabalhou nisso até pouco antes de morrer, em 1961. Você sente essa urgência no texto, sabe? A necessidade de colocar algo no mundo antes que o tempo acabasse. Nossa, total. E essa origem na conversa molda completamente a natureza do livro. A própria Aniela Jaffe, na introdução, usa uma metáfora que eu acho perfeita para descrever. Qual? Ela diz que os capítulos não são cronológicos, mas são como feixes de luz que se movem rapidamente. Que imagem boa. É ótima, né? Porque esses feixes iluminam os eventos externos da vida dele, claro, mas a luz principal, o foco, tá sempre para dentro. Para o mundo das ideias, dos sonhos, das experiências internas dele. A fonte até menciona que, para o Jung, a psique era a realidade mais profunda. Exato, então faz todo sentido que a história da vida dele não seja sobre o que ele fez, mas sobre o que ele pensou, o que ele sentiu. Por isso que o livro pode ser meio desorientador para quem espera uma biografia tradicional, né? Completamente. A estrutura é muito mais associativa, é como uma mente vagando pelas memórias. Ele pula da infância para uma teoria complexa, depois para um sonho. É um mapa do mundo interior dele. Um mapa. E o tom é quase uma conversa, informal, o que o torna incrivelmente poderoso. E no centro desse mapa, ele deixa uma espécie de bússola. Uma frase que parece ser a chave de tudo. No fim do capítulo Vida e Morte, o Jung escreve: tanto quanto podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Essa frase é o ápice da filosofia de vida dele. E para a gente entender a força disso, a gente precisa olhar a crítica que o Jung fazia ao tempo dele. A modernidade. Sim, ele sentia que a modernidade tinha ficado focada demais no material, no empírico, no aqui e agora, sabe? E que isso tinha um custo espiritual altíssimo. Ele via isso como um empobrecimento da experiência humana, certo? Um empobrecimento perigoso. Ele argumentava que essa visão só materialista levava a uma demonização do homem, porque ao tirar a transcendência, o mistério, o homem ficava menor. Sei. E a fonte destaca uma conexão que ele faz que é, no mínimo, assustadora. Ele liga diretamente essa perda de transcendência ao surgimento dos ditadores no século XX. Uau! É uma acusação bem séria, ligar uma crise filosófica a uma catástrofe política.
Como ele argumentava isso? Então, ele não via os ditadores como a causa, mas como um sintoma terrível. Certo. A visão dele é que, quando o ser humano é privado da transcendência, como ele diz, um vácuo de significado se cria. E a natureza humana, sim, ela odeia vácuo. Então a ideia é que uma sociedade que não ofereça um caminho para um propósito individual mais profundo, ela deixa as pessoas vulneráveis. E aí esse vácuo é preenchido por ideologias totalitárias. Exatamente essa a lógica. Se um indivíduo não tem a própria mitologia, o próprio centro, ele vira uma presa fácil de uma mitologia coletiva imposta. O Estado, o partido, eles viram um novo Deus. E é aí que entra a tarefa do homem. É aí que entra. A tarefa é resistir a essa dissolução no coletivo. Que seria acender a luz. Precisamente. A tarefa é tornar-se consciente dos conteúdos que vêm do inconsciente. Nossos medos, desejos, nossa sombra. Em vez de só ser controlado por ele, sabe? O destino humano, para o Jung, não é ser feliz, mas criar cada vez mais consciência. A existência, o mero ser, é a matéria-prima escura. A nossa função é ser o artesão que traz luz para essa matéria. Me vem à mente a analogia de um quarto escuro. A existência é o quarto. O propósito não é só viver lá, tropeçando nos móveis, mas ser a pessoa que entra com uma lanterna, que mapeia o espaço. E que entende o que tem ali. Exato. E ao fazer isso, transforma a experiência de estar no quarto. É uma ótima analogia. E o que a torna ainda mais vertiginosa é que, para o Jung, a lanterna não apenas revela o que já está lá. Como assim? Ele especula que ela pode, de alguma forma, transformar o próprio quarto. A fonte cita ele dizendo: pode-se até supor que, assim como o inconsciente nos afeta, o aumento da nossa consciência afeta o inconsciente. Essa ideia é radical. Que não estamos só nos observando, mas que o ato de observar com consciência transforma a própria estrutura do que é observado. Exato. Coloca uma responsabilidade imensa em cada ato de autoconhecimento. Cada luzinha que a gente acende não ilumina só o nosso canto, mas contribui para algo maior. É uma visão quase cósmica da psicologia individual. Cada pessoa que se torna mais consciente está, de alguma forma, ajudando a evoluir o inconsciente coletivo. É um pensamento bem profundo. É, realmente. Vertiginoso. E, falando em coisas inesperadas, o livro nos reserva uma surpresa que nos leva para o lado mais pessoal e conflituoso da vida do Jung, a relação dele com o Freud. Ah, sim. O apêndice com as cartas inéditas. Exato. E uma carta em particular, de 16 de abril de 1909, é um documento riquíssimo. A gente vê um Freud que raramente aparece, sabe? O Freud vulnerável às mesmas neuroses que ele analisava. Totalmente. Na carta, o Freud confessa para o Jung que ele desenvolveu uma obsessão. Com a própria morte, né? Sim, com a ideia de que morreria entre os 61 e 62 anos. E aí, por causa disso, ele começou a ver esses números em todo lugar. Bilhete de trem, endereço, telefone. O que hoje a gente chamaria de viés de confirmação, só que na potência máxima. Exato. E o que é genial na carta é ver a mente dele em ação, tentando dissecar a própria irracionalidade. Ele basicamente deita no próprio divã. E ele está ciente de que é uma superstição. Como é que ele se explica para o Jung? E atribui a duas coisas. A primeira, ele chama de uma vigilância extremamente aguçada por parte do inconsciente. Ou seja, uma vez que a ideia se fixou, a percepção dele ficou hipersensível. Certo. Ele até usa uma analogia literária ótima, se comparando ao Fausto, que vê Helena em cada mulher. A mente dele estava programada para achar os números. É a atenção seletiva. Se a gente decide comprar um carro de uma cor, de repente só vê carro daquela cor na rua. Mas às vezes a coincidência simplesmente acontece, né? Exatamente. E esse é o segundo fator dele. Ele chama de a inegável cooperação do acaso. Ele admite que a coincidência existe, que o mundo externo às vezes colabora com as nossas neuroses. É fascinante ver essa ginástica intelectual para enquadrar a própria superstição no modelo racional dele. Mas a parte mais uau da carta, a verdadeira joia, está na frase final. A famosa alfinetada. Uma alfinetada de uma elegância que, nossa... Cortante.
Ela revela mais sobre o futuro rompimento deles do que um tratado inteiro. Sim, eu vou ler a frase, porque o tom é tudo. O Freud conclui a carta dizendo: portanto, aguardo com expectativa mais informações sobre suas investigações do complexo de fantasmas, sendo meu interesse o interesse que se tem por uma bela ilusão que não se compartilha. Uau! É de uma polidez devastadora. Não é? Ele está, com a maior classe possível, colocando Jung e as pesquisas dele sobre fenômenos paranormais, os poltergeists, na categoria de ficção interessante. É tipo, continue com seus contos de fadas. Acho divertido, mas, assim, obviamente não acredito em nada disso. Exato. E essa frase é um microcosmo do abismo que já se abria entre eles. De um lado, o Freud, o racionalista, tentando desesperadamente conter a irracionalidade até a dele mesmo. Ele viu o inconsciente como um porão, né? Um porão de impulsos reprimidos que precisavam ser controlados. E do outro lado, o Jung, que via esse mesmo porão não como um problema, mas como uma fonte de sabedoria, de símbolos, de uma realidade psíquica tão válida quanto a material. Então, para ele, os fantasmas que o Freud ridicularizava eram manifestações simbólicas que mereciam ser exploradas, não descartadas. Exatamente. Essa pequena frase marca o ponto em que os caminhos deles se separam de vez. Então, recapitulando o nosso mergulho, a gente começou vendo como Memória, Sonhos, Reflexões nasceu de um diálogo, uma colaboração, o que definiu o tom do livro. Aham. Depois, a gente mergulhou na ideia central dele de que o nosso propósito é um ato de criação de consciência, de acender uma luz na escuridão, o que tem implicações enormes. E por fim, a gente viu, através de uma carta, a fissura que se formava entre Jung e Freud. Uma carta que mostra a luta do Freud com a própria irracionalidade e a rejeição dele ao caminho mais místico do Jung. A fonte resume bem ao dizer que, embora ele não fosse isento de falhas, Jung foi uma das mentes mais intrigantes da história moderna. E esse livro é o vislumbre mais direto que a gente tem do mundo interior dele. E isso me deixa com um último pensamento, que na verdade conecta todos esses pontos. Manda. A fonte menciona que o artista Austin Kleon criou um sketchnote, que é tipo um resumo visual do livro. E isso me fez pensar. Sei. Se o nosso propósito é acender uma luz na escuridão, como diz o Jung, então tudo que a gente viu hoje são diferentes tipos de lanternas. A conversa do Jung com a Jave foi uma lanterna. A escrita dele foi outra. A carta do Freud com a autoanálise foi a lanterna dele. O sketchnote é uma lanterna visual. Entendi a linha de raciocínio. Isso levanta uma questão, né? Talvez a grande tarefa não seja só decidir iluminar a escuridão, mas encontrar a ferramenta, a lanterna certa para cada um. Para um pode ser a análise verbal, para outro a arte, para um terceiro a meditação. A forma como a gente escolhe acender a luz talvez seja tão importante quanto a decisão de acendê-la. Qual seria a linguagem mais eficaz para alguém começar a explorar o próprio inconsciente hoje? Essa parece ser a pergunta que fica. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.